principalmente quando a gente está começando no cultivo, né? Eu já passei por isso e muitas pessoas que eu conheço também já passaram por isso. Você começa ali a colecionar as suas orquídeas, a cultivá-las, mas de repente você tem aquela ideia assim ilusória na sua mente de que dali um mês aquela orquídea vai estar florida, por exemplo, né? Não é bem assim que acontece. Aí você vai numa exposição, ou você vai numa loja, ou você vai visitar um amigo que cultiva orquídeas, ou você vai visitar um orquidário grande e vê aquelas orquídeas lá exuberantes, mesmo que seja ou da mesma espécie ou de outras espécies, e você fica pensando ali naquela sua orquidinha que não cresceu, não se desenvolveu e não deu as flores ali no mês que vem, né? E você já começa a ficar desanimado. Boa noite, Rose. Boa noite, Hamilton, tudo bem com você? Tudo ótimo. E você, pronta para mais um podcast? Sempre pronto, Hamilton. Vamos lá. E seja muito bem-vindo você também que está aqui assistindo ao nosso podcast, porque aqui nós discutimos as estratégias na sua jornada rumo a você ter a sua orquídea linda, aquela sua primeira orquídea que você cultivou com as suas próprias mãos. E o nosso podcast é o podcast Suas Orquídeas Lindas e Saudáveis. E eu sou a Rosemary. Eu sou o Hamilton. E o nosso tema de hoje é: minhas orquídeas nunca serão tão bonitas quanto as orquídeas das outras pessoas. Aquela história, a grama do vizinho sempre é mais verde que a sua, né? Milton, eu pensei nessa mesma expressão que a gente tem costume de falar, né? Mas o fato de a orquídea ser diferente, já eu posso dizer que ela está mais bonita ou menos bonita que a minha? Sim, dependendo do cultivo, dependendo de como a pessoa cuidou daquela planta durante o ano todo, pode ser que ela esteja, sim, realmente mais bonita, mais florida, mais exuberante, com as flores mais viçosas, mais coloridas. Mas não quer dizer que a minha orquídea, se ela não estiver tão bonita quanto aquela lá, que ela vai estar com problemas, que ela vai estar adoentada. Então, a gente vai entendendo isso. Me corrija se eu estiver errado, se suponhamos que a gente mora no mesmo prédio. Se você morar no andar mais alto, que tem mais sol, e eu moro no andar mais baixo, com menos sol, do lado oposto, só isso já vai provocar uma diferença, né? Ou não? Pode dar uma diferença no desenvolvimento da planta, sim, se ela receber mais sol, ou pela manhã, ou pela tarde, ou se a pessoa colocou ela num lugar assim menos iluminado dentro da sua casa. Vamos supor que ela estivesse cultivando ali na sala, né, ou numa varanda. Se a sua catleia, por exemplo, se for uma catleia receber mais luz que a minha catleia, ela vai se desenvolver mais, mas não quer dizer que a outra planta também vai estar adoentada, alguma coisa assim. É apenas uma diferenciação no desenvolvimento da planta, conforme o local aonde ela está, porque cada casa é uma casa, cada cultivador é um cultivador, cada cultivador vai dar um trato diferenciado para a sua orquídea. Ela só não pode estar doente, né? Não, só não pode estar doente. E você já falou em outras situações, mas refresca para quem está ouvindo a gente pela primeira vez, como é que você identifica, ou 3 pontos, 2 pontos, enfim, importantes que se a orquídea estiver apresentando é sinal de que ela está doente? O primeiro ponto é folhas murchas. Se você ver que uma orquídea está com as folhas murchas, assim, caída, tombada para um lado, esse é o primeiro indício de que aquela orquídea não está bem e que a pessoa precisa tomar providências antes que aconteça o pior. E a segunda pista é: passou um ano, passou 2 anos, ou passou mais tempo, e a orquídea não deu flores. Então, aquela orquídea está com problema que precisa ser resolvido também. E mais um ponto é que, quando a orquídea está sem as raízes dela, ela não desenvolve raízes novas, ela perdeu as raízes dela. Esse é outro indício de que ela está com um problema grave também, que precisa de conserto ali no cultivo. Que bom, então esse episódio vai ser para falar que, mesmo que existam diferenças, não necessariamente essas diferenças são ruins,
E isso vai me tirar isso me tira um peso da consciência, né? Porque, como a gente falou aqui no início, você fica sempre olhando a grama do vizinho e nunca olha para a sua própria grama e vê a beleza que ela tem, né? Sim, Hamilton, principalmente quando a gente está começando no cultivo, né? Eu já passei por isso, e muitas pessoas que eu conheço também já passaram por isso. Você começa ali a colecionar as suas orquídeas, a cultivá-las, mas de repente você tem aquela ideia assim ilusória na sua mente de que dali um mês aquela orquídea vai estar florida, por exemplo, né? Não é bem assim que acontece. Aí você vai numa exposição, ou você vai numa loja, ou você vai visitar um amigo que cultiva orquídeas, ou você vai visitar um orquidário grande e ver aquelas orquídeas lá exuberantes, mesmo que seja ou da mesma espécie ou de outras espécies, e você fica pensando ali naquela sua orquidinha que não cresceu, não se desenvolveu e não deu as flores ali no mês que vem, né? E você já começa a ficar desanimado, mas a pessoa precisa entender que cada orquídea recebe um tratamento diferenciado para ela estar naquela posição que ela está, ou seja, toda florida, toda exuberante, que precisou de bastante tempo para ela chegar naquele ponto e precisou também de bastante trabalho do cultivador até conseguir obter aquela planta naquele ponto onde ela está toda florida. Mas isso não deve desanimar a pessoa que está começando, achando que ela não tem jeito para cuidar das orquídeas, que ela não tem técnicas, não tem habilidades e que ela vai deixar a plantinha dela sempre feia, morrer, e que a orquídea lá que ela vê, até mesmo na internet, que a gente vê muitas orquídeas lindas, a sua orquídea nunca vai ficar daquele jeito. Então, a pessoa desanima, mas a gente não pode pensar assim. A gente tem que ver que a gente está num momento de desenvolvimento de habilidades para cultivar as orquídeas. Todo mundo começa assim, simples, né, com uma plantinha. A dia após dia, cada cuidado que você vai dando para a sua orquídea, vai somando um conhecimento aqui, outro conhecimento ali, você vai sempre aumentando as suas habilidades e pensando o que mais que essa planta precisa, se não está certo, você vai corrigindo, e assim você vai somando os conhecimentos até você dominar primeiramente, a primeira técnica, você vai dominar como dar água para a sua orquídea. E a partir daí, você já vai ficando mais tranquilo. Bom, eu estou começando. Quer dizer que um dia eu tenho a possibilidade de ter orquídeas esplendorosas, iguais àquelas que ela tanto admira. Então, não é para se desesperar. Então, esse tema de hoje, ele é importante porque ele mostra que você não vai se tornar um candidato a fazer terapia com trauma da beleza das orquídeas de uma pessoa que eventualmente já esteja cultivando há mais tempo, né? Não, com certeza. A pessoa precisa entender que a orquídea ela leva tempo para se desenvolver, que ela não é uma plantinha rápida, igual um pé de feijão, por exemplo, né? Que ela nasce num ano, cresce, dá os seus frutos e depois morre. Não, a orquídea é diferente, ela demora o seu ciclo de vida. Então, a pessoa vai cultivando aquela orquídea meses após meses, anos após anos, até atingir o clímax lá da floração das orquídeas, né? Com toda a sua beleza. Aí a pessoa precisa entender que ela precisa ter paciência, que ela precisa ir desenvolvendo as suas habilidades para cultivar aquelas orquídeas que ela escolheu. Você já teve situações em que a pessoa estava muito animada ali com a orquídea dela, aí ela apareceu assim na frente de outra pessoa, ela olhou a orquídea dela, olhou para a orquídea da outra pessoa, olhou para dela assim e desanimou, porque só de bater o olho, comparar, ver a diferença das duas, ela já desanimou. Ah, sim, amigo, isso aí acontece com a maioria das pessoas que, quando começam o seu cultivo de orquídeas, né? É normal, isso é normal, porque no começo a pessoa ela não tem habilidade, a gente não tem habilidade ainda, não domina todos os conhecimentos, todas as técnicas para cultivar orquídea. De repente a gente quis começar com uma espécie assim, meio difícil de adaptar, né, no nosso microclima.
Aí aquela orquídea emperreia, dá problema, ela demora para se desenvolver, até a gente pegar o jeitinho da planta, até a gente entender a psicologia da planta, né, na verdade, o que que ela deseja, o que que ela precisa. E isso tudo leva um certo tempo, até você pegar essa prática, leva um certo tempo, não é do dia para o outro. Então, a gente vai entendendo e se acalmando quanto a isso. Um dia a gente chega lá, né? É só questão de tempo e de treino. E é interessante essa questão. A gente tem uma outra frase que a gente ouve bastante, que é a seguinte, né? Nunca compare o palco de outras pessoas com o seu bastidor, né? Porque Sim. o palco é o quê? É onde tá, a pessoa está ali, está no sucesso, está tudo bem, na melhor situação, e você olha aquilo e compara com você que ainda está no bastidor, que está eventualmente bagunçado, e eu não sei se você teve a oportunidade já de ver um bastidor de teatro, é uma bagunça, né? Porque a gente tem as roupas lá atrás, que o pessoal está se trocando, sai de uma cena, se troca ali, são os bastidores, né? E é tudo Uhum. bagunçado, não dá para comparar isso. E voltando para as orquídeas, não dá para comparar a sua orquídea que começou a cultivar há pouco tempo, não tem muita experiência, com outra pessoa que tem uma orquídea da mesma espécie, mas já tem 2.000 orquídeas, já tem orquidário, já cultiva há muito tempo, já aprendeu muito, né, já passou por muito. E até por isso eu entendo que seja muito importante você ter conhecimento, ter contato, ter aprendizado com essas pessoas, porque elas já erraram muito. E aí você vai e pega só as coisas que mais deram certo para ela e você não precisa errar também, né? Com certeza, Milton, você contando essas histórias aí, eu me lembrei das primeiras vezes que eu fui visitar exposições de orquídea, né? Quando eu comecei meu cultivo lá atrás, quando eu comecei a adquirir as primeiras plantinhas, eu trazia minhas plantinhas para casa, não tinham flores ainda, porque quando a gente quer começar assim, devagarzinho, a gente compra às vezes as mudinhas mais em conta, sem flores, e vai cultivando ela. E demora toda a vida para aquela plantinha dar flor. Aí você chega na exposição e você se depara com aquelas orquídeas maravilhosas. Só que a gente chega ali, a gente não tem experiência nenhuma ainda do que é um orquidário, do que é um cultivo de orquídeas. E a gente não vê o que acontece, o que aconteceu durante toda a jornada daqueles orquidófilos que levaram aquelas orquídeas belíssimas lá para a exposição, aquelas orquídeas que ganharam prêmios, medalhas, troféus. Tudo que aquelas orquídeas já passaram, que aqueles orquidófilos já passaram também com aquelas suas orquídeas. Então, a gente não consegue ainda avaliar. Aí a gente leva a plantinha para casa e fica esperando, e às vezes fica desanimado. Poxa, minha orquídea não dá flor, eu queria aquela orquídea florida que estava lá com a medalha de troféu lá de primeiro lugar. Então, a gente vai entendendo que a realidade não é bem assim. Tudo leva tempo, experiência após experiência, prática após prática, até chegar no ponto que também a nossa orquídea vai ter a possibilidade de ir para uma exposição, de ganhar medalhas, de ganhar troféus. Mas até lá, a gente vai trabalhando nos bastidores, para deixar ela cada dia mais linda. No começo, quando você foi para essas exposições, você ficou, em princípio, meio frustrada, né? Porque você estava lá com as suas orquídeas no começo e as outras da mesma espécie gigantes, assim, todas exuberantes, né? Como é que você se sentiu nesse momento? Hamilton, quando a gente vai pela primeira vez numa exposição assim muito bonita, muito bem organizada, é como que se fosse um paradoxo, sabe? São dois sentimentos assim antagônicos que entram em você. Você fica fascinado, você fica maravilhado com todas aquelas belezas, e de repente você fica assim meio desanimado quando você está começando com a sua primeira plantinha, achando que não vai conseguir, aí você fica preocupado, será que você vai conseguir fazer aquela sua orquídea sobreviver? Essa é a principal preocupação, né? E aí o tempo vai passando, você vai pegando prática e você vai vendo que dia após dia você vai aprendendo a lidar com aquela orquídea, e vai chegar o dia que
igual eu falei antes, você vai ter essa oportunidade de ver o seu troféu ali nas mãos também, que é essa orquídea linda, bem desenvolvida e bem florida. Se você tivesse uma orquídea da espécie X, e você está começando, e aí você vai cuidando, vai aprendendo, vai estudando, vai começando. Como você errou no começo, ela demorou um tempo, e eu vou dar um exemplo aqui aleatório, ela demorou 3 anos para começar as primeiras flores bonitas, para você ficar confiante o suficiente para mostrar para suas amigas, para os seus parentes. Se você, nessa época, exatamente aí, você pegar uma outra orquídea que era do mesmo tamanho da anterior, mas agora, com o conhecimento que você já tem, você acredita que o tempo para ela chegar a florir de forma exuberante, como essa sua primeira está florindo, você acredita que o tempo vai ser menor, vai ser igual? O tempo pode ser menor, sim, principalmente se você der tudo que aquela orquídea precisa, quanto a clima, iluminação, temperatura, alimentação, tudo regradinho, tudo certinho. Essa orquídea ela vai crescer num período normal de tempo. Em comparação, se você não desse tudo isso que a sua orquídea precisasse, ela poderia, se você não tratar ela de acordo, a demorar 2 anos a mais, 3 anos a mais, ou até mesmo mais tempo que isso. Mas se você tratar ela do jeitinho que ela precisa, ela vai florescer no período certo. E ano após ano, ela vai repetir a floração dela do mesmo jeito. Se a gente está nessa jornada aí de ter as orquídeas, o que é que eu não posso fazer quando eu vejo orquídeas mais floridas, mais bonitas que a minha? Você ficar com aquela sua autoexigência de querer que a sua orquídea imediatamente floresça e cresça rápido e fique igual a uma orquídea de exposição. Então, você tem que entender que ela leva um tempo para ela se desenvolver, que você precisa primeiro dominar as técnicas e as suas próprias habilidades para cultivar aquela orquídea, dando tudo o que ela precisa conforme a sua natureza, né? Conforme a natureza da orquídea, como ela veio lá das suas origens, lá da floresta. O que ela precisa para ela se desenvolver plenamente. Aí, dominando tudo isso, você vai deixar de exigir tanto de você, que ela floresça rápido o mês que vem, que ela já esteja prontinha. Aí você vai se acalmar, você vai entendendo o tempo da orquídea. E ela precisa desse tempo e desse bom tratamento para ela se desenvolver e dar o seu presente, que depois é as flores que você deseja. E você já respondeu, então, a minha segunda pergunta nesse bloco, que é justamente se eu não posso fazer isso, eu não posso desanimar, eu não posso. Onde é que eu encontro forças? Onde é que eu encontro as informações para eu não desanimar do cultivo de orquídeas? Porque eu acredito que são duas situações. Uma é eu pegar minha orquídea e cuidando dela e não olho para outras. Outra coisa é eu pegar minha orquídea, cuidar dela e sempre tá olhando as outras, principalmente se essas outras estiverem mais bonitas, tiverem um grau de maturidade maior do que aquela que eu tenho. Então, qual é o jeito certo, qual é o comportamento adequado para eu ter forças e não desanimar do cultivo das minhas orquídeas? O jeito assim mais apropriado de você lidar com tudo isso, Hamilton, é você pegar essa sua admiração que você tem pelas orquídeas alheias, seja onde for que você viu, que você ficou ali fascinado e às vezes chega até te dar uma frustração assim, porque a sua ainda não está daquele jeito. Então você pega tudo isso e você transforma isso em aprendizagem. Você pode conviver até mesmo com essas pessoas que cultivaram aquelas orquídeas e que deixaram aquelas orquídeas esplendorosas, orquídeas de exposição mesmo. E você tira disso tudo o melhor para você, você tira a aprendizagem. Você pode perguntar, você pode pesquisar, você pode indagar como que eles conseguiram chegar naquela orquídea que você ficou assim tão fascinado por ela. E aí você vai levando isso para casa, para o seu
cultivo ali diário, você vai aprendendo as técnicas, como que eles cuidam, como que eles controlam as pragas, como que eles não deixam as suas orquídeas adoecerem, para elas ficarem sempre perfeitas, porque uma orquídea de exposição, ela precisa estar no nível de perfeição mesmo. Mas para tudo isso tem trabalho, então você vai aprendendo como trabalhar com a sua orquídea. Tira tudo que for de melhor para você. Assim, você foca na sua orquídea e deixa de ficar desviando o seu olhar para as orquídeas alheias. Você pode olhar para as orquídeas alheias, tirando o que você pode aproveitar, que são os conhecimentos. Aí você traz os conhecimentos para a sua orquídea e foca nela, e faz aquela orquídea crescer e se desenvolver como se deve. E isso é o melhor que a gente tem que fazer, principalmente no começo. E é interessante porque você trouxe um ponto muito bom, que é, olha aquela situação está me incomodando, mas a gente também fala muito que a solução está no problema, né? Qual é o problema? O problema é a orquídea do outro está mais bonita. Qual a solução? É deixar a minha orquídea bonita. Sim, E e a como sua é que eu orquídea faço pode para isso? superar. Como é que eu faço isso? Quem é o dono da orquídea bonita? Ah, é a Rose que é a dona da orquídea bonita? Rose, o que que você fez para ficar tão bonita? E eu tenho uma pergunta. As pessoas os cultivadores que já estão mais avançados, eles têm aversão a ficar passando informações para quem está começando? Hamilton, existem pessoas e existem pessoas. Eu já me deparei com orquidófilos que não passam conhecimentos para outras pessoas, não. Como eu te disse, tem pessoas generosas e outras nem tanto. Mas aí você vai conhecer a pessoa e ver se ela é do tipo que compartilha os conhecimentos, as aprendizagens, e se você consegue tirar informações da pessoa, se ela te ajuda ou não. Mas existem outros métodos também para a pessoa aprender. Aqui o nosso canal aqui é um deles, né, Milton? A gente sempre traz algumas informações aqui, onde a pessoa pode ver as aulas, rever as aulas e ir aprendendo e colocando em prática também. Uma parte importante do aprendizado é essa. Aprende, vai lá, coloca na prática. Uhum, Vai aparecer dúvida? Volta, assiste a aula de novo, coloca em prática. E sim, assim a gente vai crescendo e fortalecendo o nosso conhecimento sobre determinados temas, né? sim, com certeza, Milton. Você falou que eu não posso fazer, eu não posso começar a tomar antidepressivo, porque a minha orquídea não está tão bonita quanto a sua, mas você falou que eu posso me aproveitar dessa característica e aprender com você. E se você não puder ensinar, não quiser ensinar, até porque eu não vou querer um curso completo, né? O curso completo Uhum, está em outro lugar. Eu vou querer uma informação específica. Por exemplo, por que que a sua é mais vermelha que a minha? Ah, você fala, porque eu fiz isso e isso. Uma informação assim, eu não posso, eu não sei nada, tenho um monte de dúvida, me esclarece tudo. Aí também não, né? As pessoas precisam entender isso. Mas, para não ficar me dar um curso completo, como é que quais são as informações, ou três informações importantes que eu preciso saber para poder comparar na mesma base e aí chegar na mesma beleza duas orquídeas diferentes? Você tem duas orquídeas diferentes no mesmo ambiente. Se essas duas orquídeas diferentes, a origem delas for de climas diferenciados, você tem que dar um clima diferenciado dentro do seu orquidário também para que elas se desenvolvam bem. Se elas forem da mesma região, seja fria, seja quente, aí a coisa fica mais fácil, né, Milton? Mas então a pessoa precisa entender de onde que veio aquela orquídea que ela tem, e a outra orquídea também, da onde que ela veio, quais os climas daquelas orquídeas. Aí ela vai adaptar ali no seu orquidário. Aí as duas orquídeas vão se desenvolver plenamente. Então, aí vai ficar facilitado para a pessoa como que ela vai dar a iluminação para essa orquídea, a irrigação para essa orquídea e a fertilização também para essas duas orquídeas se desenvolverem bem. Ah, perfeito. Então, não é questão, não deve haver desespero nessa situação.
duas orquídeas que estão com um tamanho diferente, com floração diferente, isso não é para desesperar. O que a gente tem que ver são as informações. Por exemplo, duas orquídeas da mesma espécie que estão diferentes. Uma das coisas que a gente pode perguntar é: quanto tempo tem essa orquídea? Ah, ela tem 10 anos. E você estava querendo comparar a sua, que tem 1 ano. Não dá para comparar, né? Não, não dá para comparar. Tanto é que a orquídea que tem 10 anos, ela é uma planta bem mais desenvolvida do que uma planta que tem 1 ano, né? Não tem nem como fazer uma comparação assim. Principalmente se a pessoa não cuida direito, aquela orquídea mais nova, se ela não recebe todos os tratos culturais ideais para o seu desenvolvimento, aí ela vai atrasar mais ainda o crescimento, aí a pessoa vai ficar mais frustrada ainda, né? Então, ela tem que dar tudo que aquela orquídea precisa para, dali a alguns anos, aquela orquídea estar no mesmo porte que aquela outra que ela tanto admirou estava. Para a gente finalizar aqui a nossa conversa hoje, vamos supor que eu tenha uma orquídea da espécie X, e eu sei que ela é da espécie X, e eu vou te visitar e eu vejo que você também tem uma orquídea da espécie X. E eu lembro da minha, tem até uma foto da minha no celular, e eu mostro para você, e a sua está de 10. Quais as. Eu só posso fazer 3 perguntas para você sobre a sua orquídea. E aí, você se colocando no meu lugar, que pergunta